porque segue para a Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera as regras de licenciamento ambiental aqui no Brasil. Ontem, o Senado aprovou essa proposta por 54 votos a favor e apenas 13 contra. O projeto pretende facilitar e também desburocratizar as licenças para empreendimentos e atividades que impactam ou envolvem o uso de recursos naturais. Na prática, a proposta traz normas padronizadas em relação à emissão de licenças ambientais. Hoje, as regras variam de estado para estado e a ideia é unificar todas elas. O licenciamento é uma análise dos possíveis impactos ambientais para os empreendimentos, como obras, exploração de petróleo e também minérios. Essa proposta, que tramitava há mais de 20 anos no Congresso, vai ser analisada novamente agora pelos deputados federais. A crítica em relação às normas vigentes é que a burocracia atrapalhava a chegada de investimentos. Já os ambientalistas e também parte do governo, esse texto flexibilizou demais as regras, aumentando a possibilidade de desmatamento e também de poluição. Então, para falar um pouquinho mais sobre o marco do licenciamento ambiental, a gente recebe a ex-senadora e colunista do AgroMais, Ana Amélia Lemos. Muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco aqui no Manhã Band News. Bom dia, Cássio. Bom dia aos nossos telespectadores do Manhã Band News. É uma alegria tratar de um assunto tão relevante para um país agrícola como é o Brasil. Não se trata, Cássio, no caso da aprovação desse projeto, em ótimas mãos de uma pessoa insuspeita, porque conhece profundamente os dois lados da questão, como produtora e como autoridade na área do setor agropecuário. A senadora Tereza Cristina, que foi secretária de Agricultura, é uma produtora rural do Mato Grosso do Sul e foi ministra da Agricultura do governo passado. Ela conhece profundamente os dois lados da questão, da produção e da inserção do Brasil no mercado global. Isso significa dizer que, mais do que a legislação brasileira, o comprador dos nossos produtos, ele também obedece a critérios de cuidados ambientais. E é exatamente nesse ponto que Tereza Cristina tem a habilidade de entender que a fiscalização também se dá por essas rigorosas exigências dos nossos compradores aqui. E lembrar que a maior parte da produção agropecuária, seja da proteína animal, especialmente, é consumida no mercado interno, seja a carne de frango ou a carne bovina. Mas sobre o licenciamento ambiental não se trata, Cássio, de uma vitória do agronegócio sobre o ambientalismo brasileiro. Absolutamente. Talvez uma vitória da racionalidade sobre a produção de um setor muito dinâmico da economia brasileira, que é precisamente o agronegócio, que é o responsável pelas reservas cambiais e pelo superávit comercial que nós temos. Então, e de uma maneira sustentável. Temos um Código Florestal que data lá de 2012, que é um dos mais rigorosos do mundo. O que foi feito foi simplesmente simplificar procedimentos que estavam atrapalhando a produção e os investimentos, não só brasileiros, mas também internacionais em nosso país. E somos carentes de capital para investir numa área que tem tanta capacidade, tanta alternativa e tanta oportunidade. Tomara que os ambientalistas tenham também o mesmo cuidado que têm para cobrar do agronegócio, o cuidado que tenham para cuidar da questão, por exemplo, da poluição da Baía de Guanabara, onde toneladas de chorume é jogado lixo tóxico dentro da Baía de Guanabara, o cartão postal do Brasil. Não se trata aqui de uma questão demagógica ou excesso de defesa do setor do agronegócio, mas de reconhecer exatamente as questões que devem ser tratadas dessa forma. O que foi aprovado ontem trata, portanto, de desburocratizar e simplificar o sistema. Aliás, o presidente Lula, no Lula 1, lá quando foi duplicada a BR-101 entre São José, em Santa Catarina, até Torres, no Rio Grande do Sul, ele dizia que uma perereca, era palavras dele, estava interrompendo as obras que estavam sendo fundamentais ali no escoamento da produção e na logística de transportes do Brasil, um país ainda rodoviário. Então, agora, ontem, aliás, na votação da matéria, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá, propôs, inclusive, como emenda, que foi aprovado, que as obras de infraestrutura que são fundamentais, ferrogrão, ferrovias, todas as plataformas marítimas, tudo que sejam relacionadas a obras de investimento na logística brasileira e que tenham envergadura internacional,
possam ser submetidas ao critério do governo federal como última autoridade para autorizar essas obras e não interromper um processo de crescimento e de melhoria da logística brasileira, que reconhecemos é extremamente cara e ineficiente, porque falta essa logística para o escoamento da produção. É o caso hoje da soja, que demora aí 10 dias para descarregar um caminhão, às vezes muito mais do que isso, não é, Cássio? Com certeza, Ana. Inclusive eu vou te chamar de senadora, porque eu sou lá do tempo que a senhora ainda é comentarista da RBS TV, te acompanhava, também sou gaúcho, então a gente tem já essa proximidade também com a senhora. Mas, senadora, é importante a senhora ter tocado nesse ponto, né, nessa questão da logística, da produção, enfim, né, uma pauta que estava simplesmente ali adormecida dentro do Congresso Nacional, foi desenterrada no ano de COP, que vai acontecer aqui no Brasil, então também tem essa simbologia e tem essa questão dessa desburocratização. A senhora acredita com essa ideia de ter menos burocracia, mais investimentos e mais investidores poderão estar de olho agora no país, inclusive investindo ainda mais no nosso agro, que é o grande motor da nossa economia? Sem dúvida, Cássio, porque até parabéns aí pelo trabalho também, conterrâneo gaúcho, sabe das coisas. Veja só o que nós passamos agora com a enchente do ano passado. O setor do agro foi o maior sacrificado com isso. Os prejuízos são somados o passivo da dívida dos agricultores com secas e enchentes. Então, tem que olhar esse lado também. Mas eu acredito que sim, sem dúvida vai haver, porque hoje o problema brasileiro na economia se chama insegurança jurídica. E esse é um problema sério, tão grave quanto a nossa deficiência na área logística, como eu acabo de mencionar. Então, essa questão de uma legislação mais clara sobre o licenciamento ambiental, ela também dá mais garantias ao investidor, que ele precisa dessa segurança, especialmente aquele que tem regras muito duras em relação a compliances, que são aqueles rigores de obediência à lei de cada país onde estão os grupos internacionais. Também, como eu disse, na questão da importação, do comércio internacional, cada vez maiores são essas exigências que podem superar a questão tarifária. E são cláusulas não tarifárias que podem incluir nas compras. Por exemplo, a questão da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, da proteção à não existência de trabalho escravo e assim por diante. Então, veja só, nós temos que ter um cuidado não apenas em relação à questão do ambiente, e nenhum país do mundo, Cássio, é bom lembrar, tem um código florestal tão rigoroso como o nosso. Algum produtor rural que esteja na Amazônia, ele só pode usar 20% da sua área. O resto ele tem que deixar ali a terra nua, não pode tocar naqueles 80% da sua terra. Então, qual é o país que é assim no mundo inteiro? Mesmo a desenvolvida Europa, como agora alguns líderes lembram que poderá comprometer um acordo do Mercosul-União Europeia. Talvez nenhum país dentro do Mercosul, fora o Brasil, tenha também no campo da preservação ambiental um código e uma legislação tão dura e tão rigorosa quanto a nossa. O que foi feito ontem, como eu disse, é para simplificar e dar garantias legais para os produtores que queiram investir nesse setor tão dinâmico da nossa economia, caro Clássio. Perfeito, Fernando. Muito obrigado pela sua participação, por nos atender aqui no Manhã Band News. Te desejo uma excelente quinta-feira e muito obrigado pela participação. Um bom trabalho para todos. Um bom dia.